Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa nova matéria de gestão de distribuição. Hoje estamos começando a nossa disciplina e serão 4 aulas até a nossa prova. Então, a gente vai estudar os 4 tópicos da nossa apostila sobre gestão de distribuição, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre planejamento logístico. O que seria, então, planejamento logístico, né? Ele sempre busca responder as perguntas sobre que, quando, como e onde a gente vai desenvolver os nossos trabalhos da logística, né? E a gente sempre vai estar pensando em 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. A principal diferença entre esses níveis é o horizonte de planejamento, é o tempo que a gente tem para planejar as nossas atividades referentes aí à logística, tá, pessoal? No planejamento estratégico, que está aqui no topo da nossa pirâmide, né, a gente vai considerar o longo prazo, né? O horizonte temporal vai ser de mais de 1 ano de planejamento. Então, geralmente, a gente coloca no topo, porque é a parte alta, né, da empresa, a cúpula da empresa que vai planejar e vai tomar decisões no nível estratégico. Já o planejamento tático, que está ali nos gerentes, né, no pessoal do administrativo, tem um horizonte de tempo intermediário, tá? Geralmente toma decisões com menos de 1 ano, tá? Então, é a médio e longo prazo aí, vamos dizer. Já o planejamento operacional é um processo de curto prazo. São decisões que são tomadas na hora, diariamente. Então, o pessoal lá do chão de fábrica é quem vai colocar a fábrica para funcionar, que toma decisões no nível operacional. E geralmente essas decisões vão impactar naquele dia, ali, naquela hora e naquele produto, geralmente, que a gente está fazendo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A maior preocupação é como é que a gente vai encaminhar o produto de maneira efetiva e eficiente ao longo do nosso canal logístico. O que é, então, o nosso canal logístico? O canal logístico é por todo o processo que vai passar o nosso produto. É de quando ele sai da fábrica, vai para o centro de distribuição, do centro de distribuição ele é encaminhado pode ser encaminhado para outro centro, pode ser encaminhado para a loja ou encaminhado direto para nossa casa, ou então passa pelo centro, pela loja e depois pela nossa casa. Então, todo depende, o canal logístico depende do produto, depende de onde a gente está comprando também, tá? Cada um desses níveis, o nível estratégico, tático, operacional, vai ter uma perspectiva diferente, né? No horizonte de tempo mais longo, que é o planejamento estratégico, muitas vezes a gente trabalha com dados incompletos, com dados que não são exatos, tá? Então a gente trabalha com a média geralmente. Então a gente considera planos que vão se mostrar próximos do nível ótimo de produção, tá? Na outra extremidade desse espectro, a gente tem o planejamento operacional. No planejamento operacional, a gente trabalha com dados precisos, porque a gente tem método de planejamento, a gente tem dados, a gente sabe o que aconteceu ontem, sabe o que aconteceu anteontem. Como o horizonte de tempo é menor, como a gente precisa tomar decisão rápida, então a gente vai analisar os resultados mais próximos a nós. Então a gente tem dados precisos e pode elaborar um plano de contingência rápido, tá? E o planejamento estratégico vai ter que tomar decisões, né? Vai ter que ver uma maneira que todos os estoques, por exemplo, não ultrapassem um determinado limite ou que se atinjam uma determinada taxa, né? Eles colocam metas. E aqui no operacional, cada item do estoque, por exemplo, tem que ser administrado isoladamente, já que a gente está trabalhando com decisões tomadas ali na hora, tá? Então, o planejamento estratégico, né, que geralmente são os cargos altos da empresa, os diretores, os presidentes, que vão pensar nas decisões, eles trabalham com médias, eles trabalham com metas, e nós ali no operacional, a gente trabalha com o quê? Com dados, a gente trabalha com a realidade, é foco no processo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui, tá? De decisões que são tomadas no nível estratégico, tático e operacional, beleza? Por exemplo, quando a gente quer ver a localização de uma instalação, tá? A gente vai tomar uma decisão no nível estratégico, tá? Que seria o quê? A quantidade, né, que a gente vai ter de instalações, né? Qual é o tanto que a gente vai poder tá aí liberando para poder ter essa nova instalação.
qual a quantidade de área, né? Qual a área que a gente precisa, onde a gente vai localizar, até a planta, né? Quantos terminais a gente vai precisar. Então, geralmente, essas decisões são tomadas no nível estratégico e também tem uma opinião ali do tático, né? Quando pedem, tá? O estoque, por exemplo, vai ser tomado, a gente tem decisões nos 3 níveis ali, tá? Geralmente, o nível estratégico pega o quê? Localização de estoque e as normas. O nível tático vai estar ali vendo qual é o nível de estoque que tá, qual é a segurança de estoque que a gente tem que ter. E o operacional vai tomar decisão em relação à quantidade que a gente tem naquele momento e se vai precisar ou não de reposição, tá, pessoal? Então, são decisões que a gente toma nos 3 níveis. No caso ali da localização, geralmente quem toma essa decisão é o pessoal do estratégico. Por quê? Porque eles vão analisar quem é o mercado consumidor, né? Pra gente ficar próximo desse mercado consumidor, mas vai analisar também o quê? Imposto, né? Vai analisar o custo de investimento, vai analisar se vai precisar fazer um armazém ou então alugar um armazém de terceiros. Então, são todas essas decisões que cabem exatamente ao nível estratégico tomar, tá? Mas se pedir uma opinião do nível tático, quem é geralmente o nível tático? É quem é administrador, é engenheiro, é o pessoal que estudou exatamente estudou esses problemas, então sabe que para localizar uma instalação, né, a gente tem que fazer cálculos, a gente tem que usar ferramentas para saber exatamente onde a gente pode colocar o nosso armazém para ele ficar centralizado e poder atender a maior parte, né, da região ali que a gente está trabalhando. Então, podia ser tomada essa decisão em conjunto, mas geralmente é tomada pelo nível estratégico, que também deve ter especialistas, né, que também pode ter especialistas para tomar esse tipo de decisão, tá bom, pessoal? Isso são só exemplos. Na apostila a gente tem mais exemplos aí de tomada de decisão, tá? Vamos saber, então, quais são as principais áreas aqui do planejamento logístico, tá? O planejamento logístico, ele procura resolver 4 grandes problemas. O nível de serviço que vai tá dando ao cliente, a localização da instalação, a localização do armazém. Cabe ao planejamento logístico também tomar decisão sobre estoque e sobre transporte, tá, pessoal? Então, vem comigo, vamos saber um pouquinho dessas 4 áreas, tá? Aqui a gente tem essa figura na apostila, tá falando sobre um pouquinho das estratégias. Ó, estratégia aqui de estoque. Na estratégia de estoque, a gente vê o quê? Os níveis que estão nossos estoques, qual é a disposição e como é que a gente vai controlar esse estoque, né? O que é que tá entrando, o que é que tá saindo, né? Quanto tá entrando, quando tá saindo, o que é que sai mais, o que é que sai menos, onde a gente vai colocar cada produto, né? A gente tem várias técnicas que a gente pode estar estudando aí de posição, tá? De layout, que é a arrumação, né, do local. A gente também tem métodos para, por exemplo, que vocês podem procurar, que é a curva ABC, né, que é o método ABC, e o método FIFO, que é o quê? First in, first out, né? O primeiro que sai, o primeiro que entra, o primeiro que sai, tá? Então, a gente tem várias técnicas aqui de controle de estoque, tá? Que podem estar ajudando nós, técnicos em logística, o pessoal do almoxarifado a controlar, né, o nosso estoque. A gente tem estratégia de transporte. O que é estratégia de transporte? É saber qual modal de transporte que a gente vai utilizar. Modal de transporte, né? Rodoviário, né? Que é por rodovias. A gente tem o ferroviário, que são os três, né? A gente tem o que? Aquaviário. E tem aeroviário. E além dos dutoviários também, só que a gente não trabalha muito com o dutoviário, porque é mais para levar commodity, mais para levar petróleo, né? Líquidos ou grãos, tá? Mas ficando aí a gente tem geralmente o quê? Rodoviário, ferroviário e aquaviário, além do aeroviário, para poder trabalhar, tá? Na estratégia de transporte, a gente também trabalha com roteirização, que é fazer o quê? O roteiro de entrega, geralmente, e a programação. Quem é que vai entregar, onde que vai entregar, qual é o menor caminho, ou então o melhor caminho, porque geralmente, tá? Ou geralmente não, sempre, nem sempre, o melhor caminho é o menor, tá, pessoal? Então, a gente tem que ver o quê? Sempre tá aí trabalhando com custo-benefício, com trade-off, né? Fazendo uma troca, tá? Sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. Então, a gente tem que ver do que é que a gente tá abrindo mão e vai perder menos, tá bom, pessoal? Porque não é só o menor caminho, mas tem que ser o caminho. Por exemplo, o menor caminho é uma estrada de terra. Aí eu boto o meu caminhão para carregar um monte de vidro numa estrada de terra cheia de buraco, batendo. Chega lá, eu quebro meus vidros,
praticamente a metade dos meus vídeos. Então, eu perdi o quê? Meus produtos, né? Ali tem seguro, eu tenho que pagar, né? Mas ele tem que devolver ao cliente. E aí eu tenho que pagar. Mas, tá? Se eu sei que tem um caminho, ele vai ser um pouco maior, vou gastar mais com gasolina, mas em compensação o caminho é todo bom, tá lá um asfalto maravilhoso e meus produtos vão chegar íntegros no destino final. Então é isso tudo que a gente tem que pensar também. Além disso, na estratégia de transporte, a gente pensa de tamanho e consolidação do embarque também. Não adianta, pessoal, a gente ter 3 caixinhas e pagar um frete inteiro do caminhão para levar 3 caixas, né, pessoal? Então a gente ou vai fracionar, né, dividir nosso frete com outras empresas, né, pagar a transportadora, ou então a gente vai pagar um frete inteiro para levar 3 caixas. Então, o que é melhor, né? Então, a gente sempre tem que estar vendo aí o nosso custo-benefício, tá? Em todas as estratégias. E na estratégia aqui de localização, a gente tem que ver o número de instalações que a gente precisa, qual é o tamanho das instalações que a gente precisa, onde a gente vai localizar essas instalações, tá? Os pontos ali de estocagem, quais são os pontos que a gente vai estocar, o que a gente vai fornecer, né? Qual é a demanda desses pontos, tá? E se a gente vai pegar um armazém público, ou a gente vai ter o nosso próprio armazém, ou vai alugar ele de terceiros, tá bom? Particular também, tá? Então, são várias decisões. Vocês devem estar pensando, meu Deus, professor, já tô ficando aqui tonto de tanta decisão que eu tenho que tomar, né? Aí vocês esperam que eu fale alguma coisa que diga, não é bem assim não, meu filho. Na realidade é pior, tá? É pior. Aqui a gente só tá dando exemplos. Na realidade vai aparecer um monte de coisa a mais que vocês nem imaginam. Mas, como eu já vim da área da engenharia, lá a gente costuma dizer que se o problema não existe ou não está aparente, a gente também tem que procurar uma solução para ele, tá, pessoal? Porque o que mais vai aparecer na nossa vida é problema, mas a gente tem que estar preparado. Não para pensar no problema, mas para pensar na solução, porque eles sempre vão aparecer. Então, a gente é que tem que resolvê-los, tá? Mas não se desesperem. Na hora da adrenalina é até bom. Depois que passa que você resolve, você fica numa alegria, tá bom, pessoal? Relaxa. Quem trabalha na área sabe. Então, vamos lá, ó. A gente tem que ter um nível de serviço apropriado ao cliente, né? O que seria esse nível de serviço? É entregar o produto na hora certa, no momento certo, né? A gente entregar o produto na hora exata, o produto chegar íntegro, chegar antes do prazo, se puder, né? Não é o que acontece com os nossos correios, infelizmente, mas vida que segue, né? Então, vamos lá. O planejamento logístico, a gente chama aquela imagem do triângulo de tomada de decisões logísticas, tá, pessoal? Veja que tá em triângulo mesmo. São 3 estratégias que a gente tem que tomar para o objetivo do nosso cliente, tá? E todas elas estão interrelacionadas, mas são 3 diferentes que devem ser planejadas como um só. Todo mundo planeja separado, né? Geralmente um planeja transporte, outro lá tá lá em nível estratégico, o outro tá lá planejando o estoque, tá? Só que geralmente a gente tem que planejar os 3 juntos para ter uma unidade, para saber o que cada um tá fazendo, para não dar BO no final, tá, pessoal? Porque é o que eu digo, não faça esses planejamentos separados, porque cada um tem o que contribuir. Chega lá no final, essa aqui é o melhor, vamos supor, né? Você tá lá, o pessoal decidiu que o melhor lugar para colocar um centro de distribuição é em Itajaí. O melhor lugar por Itajaí... Eita, a bateria tá acabando. O melhor lugar de colocar um centro de distribuição vai ser em Itajaí, mas o meu mercado consumidor é em Joinville. E aí? Tá perto. Mas eu tenho que ter um trânsito na BR. E lá em Joinville eu só ia pagar o quê? R$1.000 a mais. Então, é melhor eu ficar lá em Joinville, onde está todo o meu mercado consumidor. Não é verdade? É só um exemplo, tá, pessoal? Geralmente a gente está trabalhando com mais longe, tá? Vou só dar uma pausa para colocar o computador para carregar. Voltando aqui, pessoal. Geralmente essas decisões elas são tomadas em nível maior, né? Por exemplo, eu tenho o meu mercado na região sul, né? Mas lá na região nordeste, eu tô livre, tô isento de imposto, então eu posso colocar meu centro de distribuição lá. Só que será que compensa meu custo com transporte? Então, a gente tem que planejar tudo em conjunto, né? Para não chegar no final e a gente sair perdendo, né, pessoal?
Então, a gente tem também algumas metas, né? Quais são as nossas metas? O nível de serviço logístico, ele vai proporcionar aos clientes, né? E vai afetar também o resultado do nosso sistema. Então, o serviço mínimo é o que vai fazer com que a gente vai ter um menor número de locais de estocagem e vai ter transporte mais barato. Só que níveis de serviço bom vai significar exatamente o oposto disso, tá, pessoal? Então, vamos ver, ó. Quanto mais a gente pressiona o limite desse serviço, maior é o nosso custo. E esse custo cresce de forma desproporcional. Por isso que a meta do deve ser determinar qual é o nível apropriado de serviço ao cliente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai determinar esse nível de serviço? Primeiro de tudo, é sabendo onde a gente vai localizar a nossa instalação, tá? A localização geográfica do nosso ponto de estoque e do nosso centro de abastecimento vai ser o esboço do nosso plano logístico. A gente vai determinar o número, a localização e o tamanho dessas instalações, né? E aí a gente vai poder ver qual é a demanda, os caminhos que o produto vai seguir ali no nosso mercado, tá? A questão da localização é importante porque vai ter os custos, né? Vai abranger grande parte dos custos da movimentação dos nossos produtos. Saiu da fábrica, saiu de lá, vai para a loja, vai para o centro de distribuição, até ser entregue ao cliente final, tá, pessoal? Então, é muito importante a gente saber onde a gente vai localizar a nossa instalação. Além de tudo, a gente tem que atender a demanda da fábrica, os fornecedores e os pontos de estoque, então direcionar esse pessoal para outros pontos de armazenamento. Então, isso vai pesar no custo total na hora de nossos produtos, tá? E também a gente tem que alocar os custos, né? Então, quanto menos custo, mais lucro a gente vai ter. Essa é a essência aí da localização do estoque, tá? A gente tem também estoque, né, que vão se referir à maneira pelo qual a gente vai gerenciar ali os estoques, tá? Então, a gente vai alocar, né? O que seria alocar? Seria empurrar estoques até os seus pontos de armazenagem, ou então puxar esse estoque de acordo com as regras para repor ou diferenciar as estratégias aí, tá? Vamos ver, por exemplo, lá, vocês têm uma decisão de coordenação, né? Lá na coordenação. Qual seria o valor do frete, por exemplo? Se o valor do frete for alto, vai ser vai puxar a produção. Se for baixo, a gente vai empurrar. Na questão de alocação, por exemplo, você está falando do giro de estoque ou da amplitude das vendas, a gente vai ter que centralizar ou descentralizar os nossos produtos. Em questão de acionamento, a gente vai ter que trabalhar ou com a demanda real ou com dados precisos, tá? Então, a gente tem que localizar quais são a nossa linha de produto, quais são os itens da nossa linha de produtos, onde estão os nossos armazéns, onde estão as nossas fábricas, tá? E gerenciar esses níveis de estoque, ver como é que a gente vai controlar, quais são as nossas estratégias para esse estoque, porque a estratégia que a gente usar na empresa vai se influenciar diretamente na localização na nossa instalação. Então, isso é importante, tá? Para a gente considerar na hora da nossa estratégia logística, tá? Falando mais um pouquinho aqui sobre a estratégia de transporte, a gente vai ter que escolher o modal que a gente vai utilizar, né, pessoal? Se vai ser o modal aeroviário, se a gente vai trabalhar com avião, se vai trabalhar com caminhão, se vai trabalhar com ferrovia. Lembrando que o caminhão é o único serviço que entrega porta a porta, né, pessoal? O caminhão é o único modal de transporte que sai da fábrica e vai direto para sua casa sem passar por outro modal, tá, pessoal? Pode ter troca de caminhão, mas é sempre o mesmo modal, tá? Já a gente fala caminhão, mas pode ser carro, caminhonete também, tá? A gente é modal ferroviário, tá? Que o caminhão é uma unidade básica. Mas, se você utilizar, por exemplo, o modal marítimo, você sabe que vai usar o barco, mas tem que ter caminhão para levar até o porto e para pegar do porto e levar para o armazém. Então, vai estar utilizando aí intermodalidade, né? Ou multimodalidade. 2 tipos de modais, tá? A gente também tem que pensar em quê? Volume de carga. Lembra que eu falei do frete? Ver a rota e programar essa rota, tá, pessoal? Porque vamos supor, você tá lá, tem seu caminhão, tá? Aí você tem, na semana, você tem 3 entregas para fazer. Aí vai produzir no domingo, vamos supor que a fábrica trabalha domingo, produz domingo. Aí você tem que entregar segunda, mas vai produzir segunda para entregar na terça. E vamos supor que você tem entrega até quarta,
tá? Só que aí, essas entregas são próximas. Mas você vai sair com o caminhão na segunda, na terça e na quarta para entregar, sabendo que você pode sair um dia só e entregar para todo mundo, dá para encher o caminhão e dá para passar, né? Dá para fazer uma rota com quem faça que passe nas 3 empresas. Então, isso é programar, tá? Se você se programa, você diz para cada empresa, ó, eu tenho disponibilidade para te entregar na quinta. Você consegue esperar? A empresa diz, consigo. Se a empresa disser, não consigo, então, vou cobrar este valor X, que é por conta do frete. Porque, pessoal, se você ficar saindo com o caminhão todo dia e o caminhão vazio, você tá perdendo, tá? Você tá gastando todo dia um valor que você podia gastar em um dia só. Vai rodar mais, mas não roda 3 dias, né, pessoal? Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes, tá? Além disso, a gente pensa o quê? Proximidade ou distância de armazém, distância do cliente, distância da fábrica, tá? Porque isso vai também influenciar na localização, tá? O nível de estoque também depende da decisão de transporte, por causa do volume da remessa, né? Então, nível de serviço ao cliente, localização de instalação, estoque e transporte são as áreas mais importantes quando a gente está falando de planejamento, tá? De logístico, por causa do impacto que essas decisões vão tomar e qual o impacto que elas vão ter sobre o lucro, sobre o fluxo de caixa e o retorno de investimento que a gente vai ter, né, sobre a nossa empresa, tá? E cada uma dessas áreas de decisão vai estar relacionada com a estratégia de transporte, tá? Porque a gente vai levar em conta o efeito, né, da trade-off, da compensação aí do custo de armazém com o custo de transporte, tá? E aqui a gente tem qual é o conceito do problema do planejamento logístico, tá? A gente vai observar, vai chamar esse planejamento logístico de uma ligação, né, de caminhos, de uma rede de ligações e redes de nós. Então, a gente vai chamar isso aqui de ligações de rede, que vão representar a movimentação dessas mercadorias em todos os pontos de estocagem, tá? E quais seriam esses pontos? As lojas, os armazéns, as fábricas, os vendedores e a nossa casa, tá? Então, vão existir várias ligações, vão existir vários nós, eles vão se interligar, vão se separar. Daqui a pouco, mais na frente, se juntam de novo. Então, a gente tem que procurar formas alternativas, tá? De serviço de transporte, rotas diferenciadas e produtos também diferentes, tá? Pra gente sempre estar trabalhando aí, sempre estar planejando, tá? O que seriam esses nós? Esses nós vão representar, tá, pontos em que o fluxo de estoque vai ter uma parada, né? Por exemplo, saiu da fábrica é um nó, vai para o armazém é outro nozinho, tá? Do armazém vai para a loja, outro nó. Da loja vai para nossa casa. Então, aí acaba. Geralmente, a gente pensa que acaba, mas também tem a logística reversa, né, pessoal? Se você tem que devolver uma embalagem, se você tem que fazer a devolução daquele produto, então ele não acaba quando chega na nossa casa, tá, pessoal? Então, as atividades de transporte e armazenagem no fluxo de estoque, eles representam uma grande parte do sistema logístico total, mas ainda tem o fluxo de informação, que também é fluxo logístico, tá, pessoal? A comunicação entre os setores de uma organização também tem que ser pensada como uma logística, como fluxo logístico, pensada numa rede logística também, tá? Porque informação é importante. Não tô falando de fofoca não, tá, pessoal? É informação mesmo, ó. Custo de produto, ganho de venda, nível de estoque, né? Qual é a utilização do armazém, qual é a previsão de estoque, quais são as tarifas, tá? Isso, todo esse fluxo de informação tem que ser repassado para todos os setores da empresa, para que todo mundo saiba como e onde planejar, tá, pessoal? Então, essas ligações, que são chamadas de ligações em rede de informação, geralmente são feitas em quê? Métodos postais ou eletrônicos e vão ser transmitidos entre vários pontos, tá, pessoal? Nesses nós, a gente vai ter os pontos de coleta e pontos de processamento de dados. Cada funcionário vai saber qual é o pedido e o que está fazendo ali, tá? Como é que a gente vai preparar o conhecimento de embarque. Conhecimento de embarque é um documento, tá? Que tem que ser levado do caminhão para o barco, tá? Para poder o container entrar
no navio, tá? Tem que ter esse documento, tem que ter o conhecimento de embarque. Senão não entra, tá? Tem que ter um computador para atualizar esses registros, tá? Ou um celular. Hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, né? E a rede de informação é bem parecida com essa rede de mercadorias, de fluxo de mercadorias, tá? Porque a gente tem uma coleção de ligações, tem uma coleção de nós também, e cada um tem que ter essa ligação, tá? A principal diferença é que no canal de distribuição, o fluxo está indo em direção ao consumidor final. Ou seja, seria um fluxo para baixo. Mas a informação, ela flui para todos os lados, tá? Ela vai para baixo, vai para cima, geralmente para cima, em direção à fonte, né? Então, essa é a principal diferença. Geralmente, o fluxo do canal de distribuição é para baixo e da informação é para cima, tá? Por que o fluxo de distribuição é para baixo? Porque vai da fábrica para o consumidor final. E a informação também pode ir do operacional para o estratégico, do consumidor final para o estratégico. Então, geralmente é vertical, geralmente é para cima, tá? A rede de fluxo de mercadorias e a rede de informação vão se combinar para formar um sistema logístico e fazer o quê? Isso pode resultar num projeto que tem que ter uma qualidade, né, muito boa para poder ser feito ao nível total para representar toda a totalidade do sistema, tá? Aqui a gente tem um exemplo que seria a cadeia de abastecimento do Boticário, né? Primeiro a gente tem os fornecedores, né? Esses fornecedores vão fazer o quê? A gente vai fazer o pedido de matéria-prima, eles vão nos enviar a matéria-prima, tá? A gente vai fazer o serviço e vai pagar, tá? Perfeito. Aí, o que o Boticário faz? Ele transforma essa matéria-prima em produto e vende esse produto para nós, os consumidores, tá? Só que esses consumidores estão em todas as regiões, em todos os estados, em todos os municípios do Brasil, tá? E principalmente tem uma loja em municípios com mais de 25 mil habitantes, tá? Tem loja, mas também tem as revendedoras, tá? O Boticário trabalha com revendedoras, então chega em todos os municípios do país através da revista, né? Faz o pedido eletrônico, né? Que antigamente só podia ser feito com a gerente, né? A gerente tinha que fazer o pedido por telefone, mas agora o pedido é feito por computador, né? A própria revendedora pode fazer esse pedido, tá? E ele vai chegar aí na sua casa, tá, pessoal? Muito interessante a rede logística, né? Então, as redes podem ser também interdependentes, tá? A rede de informação e a rede de distribuição também, tá? Mas a gente sempre tem que saber que o projeto da nossa rede vai ter influência no prazo, né? O prazo do ciclo de pedidos. Então, esse prazo vai afetar o nível de estoque, que tem que ser mantido nos níveis necessários, né? Lá nos nós da nossa rede de mercadorias. Então, nosso estoque ele tem que estar disponível para que sempre que o cliente peça, a gente consiga, né, dar a esse cliente o que ele pediu, né, a quantidade de produtos necessárias com a variedade que ele quer, tá? E tem outras interdependências que vão ligar o sistema logístico, né, a nossa rede logística como um todo, em vez de ligar essa rede por partes, tá? O planejamento logístico, ele também é um problema de projeto, tá? Porque tem que ser construído como? Com a configuração dos armazéns, os pontos de varejo, alocação de estoque, serviço de transporte, o sistema de processamento de informação, tá? Equilíbrio entre todos os rendimentos, tem que fazer o projeto do custo e o projeto da rede também, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma área muito interessante estudar a gestão da distribuição. Não fiquem presos só na apostila, só no que a gente estudou. Vamos ver mais vídeos na internet, vamos ver como funciona a cadeia de distribuição, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre supply chain, que é a cadeia de suprimentos logísticos, tá bom? E como atividade da nossa aula, a gente vai responder essas 4 questões aqui que vocês podem encontrar disponíveis também na apostila, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.